é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Aqueles que estão ligados na videira, está ligado em Cristo, está sentindo o mover do Espírito. Pastor, e por que eu não estou sentindo? Eu falei domingo, preguei sobre isso domingo. Igreja, nós já recebemos o Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, confessamos, né? Fala aceitar, mas não é aceitar, é confessar como único e suficiente Salvador na nossa vida. E nós já recebemos o Espírito Santo. Só que, há muitos anos atrás, eu ouvi essa frase, eu nunca esqueci. Não deixe o Espírito Santo dentro de uma gaiola. Aonde, pastor? No seu coração. Você não fala, você não ora, você não busca. E aí não tem como ele mover dentro de você. Porque a mudança da nossa vida, quando o apóstolo Paulo fala de fé em fé, de glória em glória, ele está dizendo o mover do Espírito Santo dentro de nós, nos transformando, nos libertando, nos ensinando, nos mostrando como nós devemos proceder. E o que acontece? Quando nós não temos esse mover do Espírito na nossa vida, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 17. Quando nós não temos esse mover do Espírito do Senhor, do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, sabe o que acontece? Nós se tornamos um cristão fraco. Nos tornamos um cristão guiado pelos nossos olhos, aquilo que os nossos olhos estão vendo. Hoje eu falava de manhã, na hora, a gente fez a oração, quarta-feira, eu, juntamente, né, com os obreiros, os cooperadores aqui da igreja, né, a tia de escolinha, nós estamos no propósito. Quarta-feira, 5 da manhã, é oração para culto da Sagrada Família. 5 horas da manhã é o horário que nós estamos aqui orando, intercedendo até as 6 da manhã. Quarta-feira, né? Sexta-feira a mesma coisa, mas na quarta-feira a gente ora mesmo pela família. Então, quando nós permitimos ou mantemos uma comunhão, porque nós temos que manter essa comunhão com o Espírito Santo, ele que vai... Por que às vezes você pergunta aqui, pastor, eu não entendo a palavra, eu leio, mas eu não entendo. É porque você não está na escola do Espírito Santo. E é ele que nos ensina. E eu disse domingo sobre o Espírito Santo, é ele que nos convence do pecado. Às vezes nós não temos prazer de vir no culto, a gente troca, eu falei domingo, né? A gente troca o culto, um cinema, uma passeada no shopping, uma saída, às vezes, de um lazer, e a gente não se preocupa. É falta de comunhão com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino. Quando eu tenho essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele vai falar, ó, você vai passear, você vai para o cinema, mas primeiro você vai buscar o reino. Então, ele nos leva, é quem nos leva o Espírito Santo. Ele nos deixa, às vezes, até envergonhado. Ele fala, você sente vergonha, fala, poxa, por que eu faltei o culto hoje? Por que eu não orei hoje? Por que eu não li a Bíblia? Por que eu não fiz dessa forma? É ele, é o Espírito Santo. Por que nós vemos dentro das igrejas os crentes fracos, desanimados, que não tem prazer, quando está na oração, está com o olho aberto, olhando de um lado, olhando do outro, tudo falta de uma comunhão com o Espírito Santo. E essa falta de comunhão com o Espírito Santo nos impede de ser transformados. Porque quem nos transforma é o Espírito com a verdade. Ele diz, ele nos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito nos guiará em toda a verdade. Primeiro, então, eu tenho que ter essa comunhão com ele, para que ele possa me guiar, me transformar na verdade. Por que você vê pessoas dentro da igreja, ainda está no vício do álcool, da prostituição, da jogatina? Porque ele não tem esse mover do Espírito. Mas não que o Espírito não quer mover, é nós que impedimos do Espírito mover dentro de nós. Então, nós precisamos buscar. Como que eu busco, pastor? Oração, palavra, jejum, andar em comunhão com ele, esse passo. E nós vamos falar em Mateus capítulo 17, o versículo que é 5. Olha o que diz no versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis
vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem eu tenho prazer. E aí diz mais o quê? Escute o que ele diz. Foi esse versículo, esse finalzinho, a parte B do versículo. Vamos lá? Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Quem você está escutando? Você pode estar escutando a Deus, você pode estar escutando o seu coração, ou você pode estar escutando o diabo. Tem pessoas que escutam a Deus. O que é escutar a Deus? É prestar atenção. Quando ele fala, eis, né? Escute o que ele diz. Quer dizer, o que Jesus está dizendo. O que ele está falando? Preste atenção. Quando o Senhor bradou essa voz, veio do céu, Jesus estava no monte lá com os seus discípulos. E Deus estava falando para os discípulos, dando uma ordem para o discípulo, o quê? Vocês vão escutar e fazer aquilo que ele está te mandando. Igreja, às vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, mas nós não praticamos a palavra. Nós não prestamos atenção. Às vezes você vê pessoas que estão andando dentro da igreja, mas quando vem um problema financeiro, vem um problema na saúde, vem um problema familiar, o que a pessoa faz? Ela entra em desespero. Ela está ouvindo, ela está prestando atenção, ela está tomando conhecimento. Presta atenção. Quando ele diz que é para você e eu escutar a Jesus, ele está dizendo: olha, toma o conhecimento daquilo que ele está te falando, daquilo que ele está te ensinando. Preste atenção. Busque entender aquilo que o Senhor está nos ensinando, igreja. Então, quando o Senhor ele disse: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, essa voz veio o quê? Falando para os discípulos: olha, vocês vão ouvir o que ele está falando e busca obedecer, colocar tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Aprenda aquilo que está saindo da boca dele. Jesus disse que a ovelha, ela ouve a voz de quem? O seu pastor. Quem que é o nosso pastor? Cristo. Você tem ouvido a palavra? Você tem prestado atenção naquilo que a palavra tem falado? Você tem buscado a entender a palavra? Igreja, não há pastora, hoje eu ouvi isso, né? Ah, pastora, eu queria aprender a orar. Gente, às vezes você vê pessoas que oram até bonito, mas é só palavras. Somente palavras. Igreja não é muito falar, mas é quando você fala com entendimento daquilo que Deus fala no seu coração. Quando eu não busco esse entendimento, o que acontece? Eu não consigo nem fazer uma oração com fé. Eu não consigo fazer uma oração que vai abrir porta, que vai desfazer as obras das trevas, que vai quebrar a ação do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família. Por quê? Porque eu não ouvi o que Cristo falou comigo. Aquilo que ele falou, eu tenho que prestar atenção. E não é somente uma atençãozinha, é prestar muita atenção. Por quê? Porque essa é a palavra que vai abrir porta. É essa palavra que vai libertar o marido. É essa palavra que vai tirar sua família do cativeiro. É essa palavra que vai levar você a vencer. E aí eu quero perguntar para você, quem você tem ouvido? Quem está tendo acesso no seu coração, na janela do seu coração? Porque, às vezes, Cristo está tendo acesso ao seu coração. Cristo não está tendo acesso à sua alma. O que está tendo acesso na sua alma é a mágoa, é o ressentimento, é a incredulidade, é a ansiedade. Quantas pessoas vivem incrédulas? Quantas pessoas vivem aí pensando, não vou conseguir, não vai dar certo, esse mundo que está aqui na minha frente, eu não vou conseguir passar, mas tudo porque não presta atenção no que Jesus está falando. Presta atenção no que ele está falando. Dá ouvido, busca entender aquilo que ele está falando. E quando ele fala,
o Senhor diz, ouça, né? Ouça o que ele está falando, escute, ouça o que ele está dizendo. Ele está dizendo, prepara o seu ouvido espiritual. Igreja, você não consegue ouvir Deus com o ouvido do homem carnal. O homem carnal é duvidoso. O homem carnal, quando sai uma palavra daqui, ele fala, está jogando ponto para mim. Eu não concordo com o que essa pastora está falando. Você viu lá que isso é homem carnal. Porque o homem espiritual, ele sabe discernir. É Deus falando. Ele sabe que é Deus que está falando com ele, dando para ele o quê? O caminho, a direção certa. Mas o homem carnal, ele fica chateado no dia de culto da pregação, ele fala que tudo é para ele sai às vezes bravo, zangado, por quê? Porque ele não dá ouvido a Cristo, ele dá ouvido àquilo que o homem está falando. Então você tem que parar e ver quem eu tenho ouvido. Eu estou dando ouvido ao meu coração, eu estou dando ouvido ao diabo, ou eu estou ouvindo Deus? Eu estou ouvindo aquilo que Cristo está me ensinando, para que eu venha ser uma família restaurada, uma família liberta, uma família fortificada, uma família na presença do Senhor. Quem tem acessado a sua alma? Quem tem colocado a palavra na sua alma? Quem é que tem falado para você o que você tem ou não deixa de fazer? Se for a palavra, você vai ter vitória. Se você está dando ouvido ao Senhor, aquilo que Ele está falando, você vai ter vida e vida com abundância. Agora, se você está ouvindo médico, se você está ouvindo pessoas que não estão nem na mesma fé com você, porque eu falo de mesma fé, não estou falando de pessoas lá de fora, vem dentro da igreja, que não anda na mesma fé com você. Igreja, vou falar algo para você. Isso aqui eu aprendi há muitos anos atrás. Converso com todo mundo. Eu converso com um monte de gente, de longe e de perto. Mas eu vou falar para você, pessoas que estão à minha volta, eu escolho. Porque eu quero pessoas que vão me edificar, que vão trazer palavras que eu vou aprender e vou crescer. Agora, pessoas que murmuram, pessoas que só sabem reclamar, pessoas que colocou a mão no arado, tirou a mão do arado, pessoas que abandonou a caminhada com Cristo, esse você não deve nem escutar. Por quê, pastor? Porque não tem nada para te passar. Não vai passar nada para você. E lá em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, vamos lá, versículo 7. Você precisa pedir, Deus, eu quero essa capacidade espiritual de te obedecer, de fazer a tua vontade, de cumprir o que o Senhor está falando. Igreja, viva o que Deus tem para você. Busque aquilo que Deus tem para você, a palavra que vai mudar, que vai transformar a sua vida. Vamos lá, olha o que diz aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz o quê? Quem encontrou, diga amém. Diz o quê na sua Bíblia, 2,7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, preste atenção. Quando na lei, Velho Testamento, Deus falava através de quem? Os profetas. Deus usava os profetas. Aí veio Cristo. Deus passou a falar através de quem? De Cristo. Jesus, Cristo a palavra. Jesus foi crucificado. E agora? Quem que fala conosco? O Espírito Santo através da palavra. Sabe por que a gente está, às vezes, ainda bem lá atrás ainda? Porque nós não buscamos essa intimidade para Ele ministrar no nosso coração. E quando João fala aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele está dizendo, dá ouvido, presta atenção àquilo que Deus está falando. Esteja o quê? Atento. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes eu estou conversando com a minha filha, ela fala, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu não estou prestando atenção. Eu ouvi, mas eu não prestei atenção. Aí eu falo para ela, repete aí de novo, que eu não prestei atenção. Por quê? Porque eu não atentei para aquilo que ela estava
Mas eu estava perto dela? Estava. Eu ouvi a voz dela? Ouvi, mas eu não prestei atenção. Quantos de nós estamos assim? Não prestamos atenção quando a palavra fala, não prestamos atenção quando Deus ministra no nosso coração, não estamos atentos àquilo que Deus está nos ensinando, igreja. A pessoa ela vem às vezes para a igreja, o fato de ela estar sentada não quer dizer que ela está prestando atenção no que Jesus está falando. Às vezes ela está condenando, às vezes ela está rejeitando, às vezes ela está dizendo, mas eu acho que deveria ser, acho que deveria pregar dessa forma. A pessoa não presta o quê? Atenção. Aí, quando vai chegar as adversidades, o que acontece? Não consegue vencer. Por quê? Porque Jesus bateu na porta com a palavra, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, não é assim que ele diz? Eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Então, quando a palavra chega, é o quê? Jesus batendo. Se você não der ouvido, não prestar atenção naquilo que a palavra está falando, ele não vai entrar. Primeiro, porque Jesus, ele é educado. Ele não é igual ao diabo, que entra, rouba, mata e destrói. Não, Jesus é educado. O Ministério de Louvor cantou aqui. Pode entrar, a casa é tua. Às vezes nós falamos somente do quê? Da boca para fora. Quando a palavra chega, nós rejeitamos ela. Sobre perdão, não vou perdoar, não. Porque ninguém sabe o que eu passei. Sobre amar o próximo, não, jamais. Por quê? É quando você ouve a palavra e você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você rejeitou a palavra. E quando você rejeita, o Senhor diz, eu também vou te rejeitar. Porque você está rejeitando o próprio Deus. Então, quando João falou que, olha, igreja, ele falou para 7 igrejas. E todas ele falou, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, fala a mim, ao meu coração. Nós precisamos dar ouvido, porque antigamente, lá em Hebreus capítulo 1, o Senhor ele falava como? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vai lá, vamos lá, eu não vou tirar daqui porque eu vou voltar. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, olha lá. Mas olha só, igreja, vamos lá, quero que vocês leiam. Mas nos falou por quem? Pela palavra. Quando ele fala filho, ele fala a palavra. E depois, a quem o quê? Constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Igreja, é pela palavra que nós vencemos. Engraçado, né? Nós temos a vitória na mão. Qual é a vitória? A palavra. A espada do Espírito. E muitas pessoas rejeitam a palavra. Aí, quando chega o vendaval, quando chega lá o vento forte, quando chega o momento de crise, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela não vai vencer. Ela entra em desespero, ela fica ansiosa, ela fica angustiada, ela fica desanimada, ela fica abatida. Por quê? Porque não ouviu o que Cristo falou. Eu tenho comigo isso. E eu vou carregar para o resto da minha vida. Quando você for passar por uma luta, primeiro, Deus te dá a palavra. Primeiro, ele vai te orientar como sair daquela luta. Vai passar pelo vale? Ele vai te orientar. Como passou? Através da palavra. Quando o vale chegar, a luta chegar, o momento de crise chegar na sua casa, você já tem a palavra. Por quê? Porque você prestou atenção. Você deu ouvido à palavra do Senhor. Volta lá, Lucas capítulo 10, eu não vou voltar, mas coloca aí, Lucas 10, 39. Nós precisamos, igreja, dar ouvido, medita, fala, ora, clama, mas não deixa a palavra que é a chave da sua vitória, é a palavra que vai abrir porta onde não há porta, é a palavra que vai
quebrar toda a força do inimigo, toda a obra de Satanás. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e assentada o quê? Aos pés do Senhor, ouvia o quê? Quando Jesus passava lá, né? Casa de Marta, Maria e Lázaro. Presta atenção. Olha aí. Jesus sabia que Lázaro ia morrer? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, sabia. O que Jesus estava fazendo já dentro da casa de Lázaro, Marta e Maria? O que ele estava fazendo, igreja? O que ele estava fazendo? Ensinando. Já passou. Ensinando. Dizendo, olha, Marta, Maria e Lázaro, vocês vão passar por um momento no vale da sombra da morte. Mas vocês não precisam se preocupar. Porque eu vou chegar no tempo certo, na hora certa, e vou te dar a vitória. Mas aí, Marta, né, tinha uma irmã chamada Maria que se sentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Vamos lá. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupada o quê? Ocupada o quê? Ocupada em trabalho, ocupada em faculdade, ocupada em festa, ocupada em um monte de coisa. Às vezes você critica Maria, às vezes você é Maria. Você critica Marta, mas você é Marta. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para correr, para fazer academia, você tem tempo para ir para lá, para cá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Tem uma música do jovem, né? Que canta essa música. Para lá, para cá, para lá, para cá. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para receber pessoas na sua casa, você tem tempo para malhar, você tem tempo para fazer natação. Não é pecado. Falei para uma pessoa essa semana. Ah, pastor, eu falei, não, minha irmã, você trabalha, você come, você parou de comer? Não. Você parou de tomar banho? Não. Você parou de vestir? Não. Você parou de sair de sua casa? Não. Eu falei, então por que você tem tempo para todas as coisas e não tem tempo para cultuar Deus? Aqui, ó, resposta. Está cheio de marca. Cheio de marca. Marta que corre de um lado, Marta que corre do outro, Marta que quer trabalhar, Marta que quer montar lá os seus negócios, Marta que quer isso, quer agradar o povo. Está ali, Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou Jesus e disse: o que Jesus disse para ela? Vamos lá? O que Jesus disse para ela, igreja? Com o Senhor, quer dizer, ela disse para o Senhor, desculpa, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ei, Jesus está vendo aí, eu estou cansada já. Jesus mandou ela servir? Mandou? Servir, lavar, passar, cozinhar? Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para ir, tem tempo para vir. Aí você quer falar para Deus que Deus não te ouve, que Deus não te responde, que Deus não está com você, mas você não para ouvir. Aí ela está dizendo, Senhor, não te importa o fato da minha irmã ter deixado e eu fique sozinha para servir? Aí o que o Senhor respondeu? Diga-lhe que venha me ajudar. Ela mandando, né? Vai lá, Jesus, fala para ela vir me ajudar. Mas o Senhor Jesus responde, olha lá, o que Jesus respondeu? Marta, você anda o quê? E se preocupa com o quê? Muitas coisas. Às vezes você está se preocupado, e daqui, e dali. Como que eu vou arrumar dinheiro para pagar o boleto amanhã, Senhor? Deus só me ouve. Eu quero te ensinar, eu quero mostrar para você como que você vai vencer. Igreja, olha para a Bíblia e veja os heróis da fé. Um vencendo a cova dos leões, outro vencendo o gigante, outros vencendo a fornalha, outro vencendo o mar, outros vencendo o exército de Faraó. E por que nós? Porque nós não paramos, não damos atenção. Ele está dizendo, igreja, João. É isso que ele está falando para nós. Ele está dizendo o quê? Você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas. E aí, vamos lá, continua. Isso aqui nem estava na pregação, gente. Mas apenas
Uma é necessário. Maria escolheu o quê? A boa parte. Qual que é a boa parte? Ouvir, igreja, ouvir os ensinamentos de Cristo. Ouvir aquilo que Cristo está nos ensinando, através da palavra e o Espírito Santo ministrando, porque o Espírito Santo, ele foi enviado à igreja. Lá em João, capítulo 4, 4 não, capítulo 14, ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 15. E eu pedirei ao Pai, e ele dará outro consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês, estará com vocês. Não deixarei que fique o quê? Órfão. Voltarei para junto de você mais um pouco. O mundo não me verá mais. Igreja, ele está dizendo: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar com você o Espírito Santo, que vai te ensinar, que vai fazer você lembrar de todas as coisas, que vai mostrar para você qual o caminho que você tem que trilhar, como você tem que fazer, como que você ora pela sua casa, como que você ora pela sua família. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo para você. Quando eu me converti, meu esposo não era convertido, meus filhos eram pequenos, eu ia para a igreja com um braço e outro puxando, difícil, pegava ônibus, descia, atravessava uma avenida Fernando Corrêa, para quem não sabe, é 2 pistas lá em Cuiabá, e eu atravessava, ia até na igreja. E um dia eu falei: Senhor, me dá uma estratégia, como que eu vou ganhar esse homem? Chegava no final de semana, trabalhador, honesto, chegava no final de semana, estava lá com as latinhas dele. E eu falei: Deus, brigar não posso. Jogar latinha também não posso. O que eu vou fazer, Senhor? Um dia o Senhor falou: consagra a sua casa para mim. E eu orava muito nas madrugadas, eu passava horas na madrugada. E o Senhor falou: consagra. Consagrei, orei, não briguei, não discuti, não falei nada. Logo em seguida ele falou: vou te levar na igreja. Foi até na porta. Já deu um bom sinal. Depois ele entrou e falou: quero confessar esse Jesus. E foi lá na frente, confessou, aceitou Cristo como Senhor e pronto. E nunca mais saiu, igreja. Mas como que eu vou aprender com o Espírito, com a palavra, se eu não busco, se eu não presto atenção? Se o meu coração está cheio de ódio, de mágoa. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não perdoa, se você não consegue amar o teu próximo, pode esquecer, sua oração não será respondida. Está lá em João 9:31. Pode esquecer, Deus não ouve a oração de pecador. Então, nós precisamos limpar o nosso coração para que a nossa oração se achegue diante do trono da graça do Senhor com a palavra, para nos dar vitória. Aí ele diz assim, versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra, e o meu Pai o que o amará. Viveremos para ele e faremos nele o quê? Será que Jesus está morando em nós? A palavra, não vou falar nem Jesus, vou falar a palavra. Será que a palavra mora em nós? Será que a palavra está habitando no nosso coração, igreja? Porque se eu não paro para prestar atenção naquilo que ele está me ensinando, o que vai acontecer? Eu serei um crente, mas esquenta banco. Ou uma pastora que esquenta o altar aqui, mas não resolve nada. Na hora das adversidades, na hora das lutas, na hora do momento de crise, eu não vou passar. Eu simplesmente vou ficar o quê? Nadando contra a correnteza. É só. A Bíblia manda você ter paz no momento de guerra. Se a gente for colocar numa balança, 10% acho que é muito. Daquele que está no olho do furacão. Não, estou feliz, crendo que Deus vai me dar vitória. A Bíblia diz que você está curado, ou curado. Mas a doença está ali. Não é mais difícil, igreja? Não é o problema meu, não. O problema é eu não crer na palavra. É eu não dar ouvido àquilo que a palavra está nos ensinando. A Bíblia não me ensina de uma forma, eu faço de outra. A Bíblia manda eu fazer algo, eu faço da minha maneira. Então, eu não estou dando ouvido. Quando a Bíblia fala algo para me fazer, eu não faço, eu não estou dando ouvido. A palavra, eu não estou escutando. O que é mesmo, Senhor?